Olá pessoal, vamos para mais uma gravação do nosso podcast, o PodLucast. Eu sou Lucas Borges e hoje estou aqui com uma convidada muito especial. Antes de falar da convidada, eu vou falar sobre o nosso podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, atividade física. E lembrando que saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar físico, mental e social. Só que nessa caminhada a gente vem prestando atenção em um outro ponto, tanto na questão do mente, corpo e espírito. Então é ligado a isso que essa convidada vem aqui para nos esclarecer muitos pontos. Então conosco estamos aqui com Gabriele Araújo. Tudo bem, Gabriele? Oi, Lucas, tudo bem? Primeiramente agradecer pelo seu convite. Realmente fiquei muito feliz, muito lisonjeada de estar aqui e que seja muito produtiva essa nossa conversa, né? Tem muitas coisas que fluem numa conversa de mesa e eu acredito que esse vai ser um desses momentos. Excelente. Separei aqui alguns pontos, Gabriela. Ela é cantora, pastora, Pela corretora. Cantora pela fé. Quem quer cantar, canta. Eu canto. Excelente. Mas, Gabriele, fale quem é você. Então, eu acho que a coisa que mais me descreve é filha de Deus, né? Eu posso conquistar muitos títulos aqui na Terra, eu posso estudar e ter várias graduações e fazer várias coisas, mas uma coisa que é intrínseca dentro de mim e que não muda é eu sou filha de Deus. E mais do que até um título pastoral, que hoje como eu sirvo ao corpo de Cristo, eu sou filha, né? E até nos lugares onde eu vou, normalmente eu não costumo me apresentar como pastora. Eu sou pastora Gabriele. Não, eu sou Gabriele e conforme você vai me conhecendo, você vai sabendo que eu sou cristã, que eu sirvo a Deus. E o título é uma coisa a mais, né? Mas... Excelente isso aí. Essa semana eu vendo um podcast também, assistindo um podcast, eu vi que, não lembro quem foi o apresentador, que falou justamente isso. Quando você conecta com a pessoa, você conhece a pessoa pela primeira palavra dela, que ela fala o nome dela primeiro. Então é uma pessoa boa. Se falar primeiro os títulos, tome cuidado. Aí eu achei, me tocou agora, muito interessante. Que às vezes a pessoa fala, não, eu sou isso, eu sou... Ela está, né, no momento. Um título é uma coisa que você conquista, você está ali, naquele momento. Mas acho que ser faz parte já de você, está grudado em você. E eu sou filha de Deus, eu sou serva de Deus, eu sou amiga de Deus. É isso. Perfeito, perfeito. Vamos a gente ver conversando um pouco a questão da mente, corpo e espírito. Sim. Escreva um pouquinho pra gente. Então, eu acredito muito, Lucas, que a Bíblia é o nosso manual, né? Na Bíblia você tem tudo e você sabe de tudo. Por quê? Porque um criador de uma coisa é a melhor pessoa para descrever como aquela coisa funciona. E Deus nos criou. A Bíblia diz que do pó da terra Ele nos fez e soprou em nós o fôlego de vida. Como o nosso criador, Ele mais do que ninguém sabe como nós funcionamos. E na nossa vida, no nosso corpo, em tudo que a gente é, Deus ele sabe nos dizer, e através da palavra ele nos deixou claro de como a gente funciona, só que muita gente não consegue ter acesso a isso. Talvez por falta de entendimento, ou às vezes por falta de busca mesmo. A gente tem ali a Bíblia como um livro muito religioso, né? Todo mundo olha a Bíblia, é um livro religioso, fala sobre Deus, mas às vezes a pessoa ela não tem a percepção de que ali está o segredo da vida, está o segredo das finanças, está o segredo do sucesso, está o segredo de como você se mantém em paz, de como você tem uma vida saudável. E a Bíblia ela vai falar sobre isso. Tem um versículo, não vou lembrar agora exatamente qual versículo, mas está na carta aos Tessalonicenses que Paulo escreveu, e ele diz, olha, que vocês mantenham o seu corpo, a sua alma e o seu espírito irrepreensível para a vinda do Senhor. Então ele está dizendo, vocês são feitos disso. Todos nós somos feitos disso. Corpo, alma e espírito. E aí, aquilo que eu falei, o nosso corpo ele é alimentado com comida, o nosso corpo a gente cuida dele se exercitando, né? Fazendo uma funcional, fazendo uma academia. Mas o nosso espírito, a gente alimenta ele com coisas totalmente direcionadas a Deus. A gente vai alimentar ele com oração, com momentos de leitura da palavra, com coisas que nos conectem diretamente a Deus. E a nossa alma é leitura de livros, é você buscando saber sobre inteligência emocional. Então, é importante hoje a gente saber administrar, nos administrar nessa tricotomia que é nossa, corpo, alma e espírito, né? Bom demais. Como você falou, a Bíblia é uma referência, é o mandamento, é o primeiro passo ali, tudo isso, o manual. Eu conheci a Bíblia desde pequeno, a minha família toda
na religião catolicismo. Se tiver errado, pode me corrigir, né? Só que a gente não teve muito segmento com relação à religião. Mas com relação à Bíblia, a gente sempre teve Bíblia em casa, mas nunca parou para ler, para estudar, para absorver aquelas informações. Aí com o tempo eu conheci Tiago Nigro. Foi daí que eu comprei uma Bíblia e parei para ler a Bíblia, que ele fala da Bíblia com relação à finança. Sim. Tem muita parte da Bíblia que fala da Bíblia, na Bíblia fala sobre finança. Aí é excelente, comecei a ler e achei muito interessante. Então disso eu comecei a ver outros pontos também, não só em relação à finança, mas em relação à vida. O que você acha assim do que a Bíblia traz pra gente? Fala um pouco sobre isso. Você conhece o Tiago Nigro, fala sobre sua finança. Depois a gente vai decorrendo mais. Não, à medida que a gente vai estudando a Bíblia, a gente começa a perceber justamente isso, né? Que tem sobre tudo e a gente pode ver tudo. Acho que Tiago Nigro, ele se baseia muito nas palavras de Salomão, né? O rei Salomão. Deus disse para ele, olha, você vai ter riqueza. Você me pediu sabedoria, mas eu vou te dar não só sabedoria, vou também te dar riqueza. E a Bíblia diz que não houve nenhum homem que fosse rico como ele. Tipo, a Bíblia diz que uma rainha foi visitar ele e quando essa rainha chegou lá, as servas dele se vestiam melhor do que ela, de tão rico que o homem era. Então, ele escreve um livro que é Provérbios, a maioria dos provérbios são de Salomão, e ali você começa a ter princípios de finança, né? Mas não só sobre isso, a Bíblia vai falar sobre o corpo. A Bíblia vai dizer, por exemplo, trazendo para essa questão do corpo, um dia o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que era um discípulo dele, também pastor de uma igreja, e ele escreve dando a direção para Timóteo. Ele fala, Timóteo, não beba só água, beba também vinho por causa das tuas constantes dores no estômago. Então, é meio que ele está dizendo assim, olha, não vamos espiritualizar tudo, tá? Não vamos dizer assim, vamos fazer uma oração de cura e vamos curar as suas dores do estômago. Ele fala também sobre cura, e eu acredito em cura, óbvio. Sei que, meu Deus, é Deus que cura. Mas ele está dizendo, nesse sentido específico, talvez a água não fosse tratada, né? Bem tratada da época, talvez a gente não sabe muito bem do que eram as dores que Timóteo sentia, mas ele está dizendo, bebe um pouco de vinho, porque é medicinal, é natural e tal. Então, você vai ver também que há diretrizes de que você precisa ter uma alimentação saudável, você precisa cuidar do seu corpo mesmo. Você não vai só comer besteira e dizer, não, Deus está no controle de tudo, aleluia. Isso a gente pode chegar àquele, não sei o que está na Bíblia, porque como eu falei, eu estou começando a ler a Bíblia agora. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Sim. Tá na Bíblia. Não tá na Bíblia, não. Não tá na Bíblia, não. Muita gente acha que tá, mas Sim. não tá, não. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Mas isso aí vai com relação a isso aí, de tipo, a pessoa se cuidar. Sim. Cuidar de se alimentar bem, de fazer exercício, atividade física, tudo isso, pra tá se cuidando ali como tem na Bíblia. Isso. E aí, você partindo desse pressuposto, a gente entende que a gente precisa cuidar do corpo. Tem um pregador, eu esqueci o nome dele agora, ele já falecido, ele foi um avivalista da época dele. E esses nomes americanos, que eu sou péssimo em gravar, mas tem uma frase que ele morreu antes dos 30 anos. E uma frase que ele disse no leito de morte, por causa de doenças, ele disse assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Ele estava dizendo assim, Deus me deu um corpo, um veículo, né, onde eu posso me movimentar e levar, anunciar o que ele me deu, como mensagem de palavra, de instrução, mas eu não cuidei do cavalo, eu não cuidei do veículo que ele me deu. E aí eu matei esse veículo e agora eu não posso mais ir levar a mensagem. Então, um cara que antes dos 30 tá morrendo porque não cuidou da saúde, entende? Eu poderia ter ido mais longe. Sim. Eu poderia ter cumprido o meu propósito, mas porque eu não cuidei de mim. Eu tô meio que travando o que Deus tinha, né? Tô meio que impossibilitando de chegar onde Deus queria. Eu era para ir muito mais longe, mas eu não cuidei de mim. E às vezes a gente olha, né? Quem tá mais voltado para questões de igreja e de religião, digamos assim. Religião não é uma palavra que eu gosto muito de usar, mas quem tá muito voltado para isso, você percebe que antigamente a visão da igreja era quem cuida do corpo é vaidade. Deixa de vaidade. Então você não via muitos cristãos, a maioria dos cristãos você não via cuidando. Uma academia era pecado. Até hoje a gente vê alguns memes na internet que falam quem faz academia vai pro inferno. Mas a igreja vai amadurecendo e a gente vai lendo a palavra e vai entendendo que não é isso. Tá? Claro que existe uma parcela de vaidade, ninguém quer ficar saindo por aí que nem doido. Mas a gente entende que é cuidar do corpo, né? Hoje tem vários estudos falando sobre isso, que eu não consigo me aprofundar, não tenho muito conhecimento do assunto, mas que eu entendo que, biblicamente falando, é uma instrução de Deus. Se cuide. Se cuide. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide de tudo. Bom demais. A gente falou aqui
da questão da finança com o Thiago Nigo. A gente tive uma convidada também aqui que falou com relação ao casal. Tudo que ela fala é baseado na Bíblia para o casal. Então ela é mentora de casais, então tudo que ela fala é baseado na Bíblia. E isso vem ajudando muito casais. A gente teve uma conversa até legal aqui. Aí eu queria saber de você sobre as pessoas assim em si, que as pessoas não é muito de ler a Bíblia ou interpretar de forma errada, como eu falei aqui agora, faça sua parte que eu te ajudarei. A gente vem pegando de outras pessoas e não vai num caminho, na fonte ali que está bem na nossa frente. É mais fácil te ouvir de outro e seguir. Qual é a relação das pessoas com a Bíblia assim? Na verdade, grande parte das coisas que a gente fala e de coisas que a gente acredita vem da Bíblia, né? Tipo ditados e várias coisas assim que a gente faz intrinsecamente, sem nem perceber no nosso dia a dia, e coisas que a gente coloca como se estivesse na Bíblia, como essa, e tem uma outra também que as pessoas falam muito, que é não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. E a gente vê, e tá na Bíblia, não tá? Não tá, não. Várias vezes já aconteceu isso. Faça por ti que eu te ajudarei. E tá na Bíblia? Não tá, não. Então a gente começa a criar algumas concepções, algumas frases que a gente diz que tá na Bíblia, mas o conceito dela talvez é bíblico, né? Um ditado que as pessoas falam muito aqui é: quem anda com porcos, farelo come. O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente começa a encontrar. A Bíblia é um livro de princípios, né? Como eu falei anteriormente, é o nosso manual de como a gente funciona. Então, se a gente começa a seguir esses princípios, a gente começa a ver que a nossa vida vai caminhando. Aí, a gente tem os 10 mandamentos, né? Que todo mundo conhece da antiga aliança. E nos 10 mandamentos você tem lá: você não vai matar, você não vai roubar, você não vai mentir. E a maioria das pessoas olham para essa questão da Bíblia, por exemplo, com um olhar de não. Vixe, quanto não, não. Mas... na verdade, é como a gente funciona. A gente vai funcionar bem se a gente não matar. A gente vai funcionar bem se a gente não roubar. A gente vai funcionar bem se a gente não mentir. E é por quebra de princípios bíblicos que a gente vê tanto caos na sociedade, sabe? A Bíblia é um livro de amor. A Bíblia é uma carta de amor. E Deus ensina a amar. O próprio Jesus, um dia, quando perguntaram a ele: mestre, qual é o maior dos mandamentos, né? Tendo em vista tudo que tinha na lei, eles perguntam: qual é o maior dos mandamentos? E Jesus diz assim: olha, o maior mandamento é ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a força e entendimento, e ame o seu próximo como você mesmo. Então, partindo disso aí, você começa a entender qual é a sua posição na sociedade. Primeiro, ame a Deus, tenha uma relação com Deus, estabeleça a sua relação com Deus, e também ame as pessoas que estão à sua volta. Você não precisa ferir ninguém com palavras. Para a gente viver em sociedade e viver bem, é só seguir princípios bíblicos. E aí, muitas coisas se resolvem. Não estou espiritualizando, não. É porque é questão de princípio mesmo, de funcionamento, né? A gente pega um celular, às vezes, a gente, bem voltado pela tecnologia, a gente pega um celular hoje, a gente nem lê manual. Quem lê manual de celular hoje? A gente pega e começa a mexer. Rapidinho a gente já tá mexendo, a gente já sabe tudo. Mas tem uma hora que dá um negocinho que a gente fica: ih, como é que faz isso aqui? Hoje a gente vai no YouTube. A gente volta no YouTube, como fazer isso? Mas no manual, tá lá dizendo o que tem que fazer. Então, é basicamente isso, é só ir no manual. Ainda sobre a relação corpo e espírito. Que não sei o que fala, cultivar o corpo é errado ou não é. O senhor pode cortar aí, não tem problema nenhum, não. A questão de cultivar o corpo, mas não é nem cultivar o corpo, é se cuidar do seu corpo, como você falou. Para a sua mensagem chegar mais longe. Você que tiver energia, tiver força para transmitir sua mensagem, cumprir seu propósito na Terra. Mais sobre o cuidado do corpo, o cuidado de si. A Bíblia fala um pouco mais sobre isso? Qual é a grande questão hoje sobre cuidar do corpo, né? Porque muitos evangélicos, eles acabam sendo contra. Cristãos, religiosos, seja lá como for. É porque quando você começa a cuidar muito do corpo, se houver uma veneração desse seu corpo, aí a gente já começa a ferir princípios bíblicos, né? Por exemplo, um pecado que é um fruto da carne, uma obra da carne, que a Bíblia fala, é lascívia, ou seja, desejo de chamar a atenção com o seu corpo. Então, a partir do momento que você está ali treinando, que você não quer ficar com as carnes mole, você quer endurecer, você quer ficar ajeitado, né? Quer botar uma roupa, quer se sentir bem, tudo bem, não há erro nenhum nisso. Mas a partir do momento que eu quero fazer, porque eu quero mostrar,
porque eu quero botar uma roupa assim, eu quero causar desejo, eu quero causar atração, eu quero, sabe, eu quero me mostrar para as pessoas, eu quero que as pessoas me olhem de um jeito diferente. Aí a gente começa a entrar num viés que, sim, eu considero contra-bíblico, né? Eu sou uma menina jovem, falando de mim mesma. Eu sou uma pessoa jovem, eu sou uma pessoa que gosta de me cuidar, eu gosto de ir pro treino, de fazer um funcional, eu gosto. São coisas que eu gosto. Mas é uma coisa de mim, né? Não é só por causa do meu corpo. Eu já aprendi a gostar de fazer atividades. Então não é sobre o quanto eu vou ficar forte, musculosa. Eu quero botar um muque, tem um muquezinho aqui nascendo. Mas no meu coração não há nenhum desejo de chamar a atenção de ninguém. Sim. Uma coisa minha. Então vai muito da sua consciência, do que você entende. Por que eu tô fazendo isso? Né? E eu entendo que eu tenho uma mensagem para levar. Eu amo falar de Jesus, eu amo levar o evangelho. E sobre o que a gente estava falando, eu preciso cuidar de mim para levar essa mensagem por mais tempo. Então, se eu, enquanto eu me cuidar, eu tenho mais força para pular na presença de Deus, eu tenho mais força para correr, para gritar, para fazer o que eu tiver de fazer para Deus, e eu vou gastando, eu vou investindo os meus dias na presença dele assim. Mas a grande questão hoje do cuidar do corpo e da Bíblia é você não se exceder no cuidado. É você não fazer disso mesmo uma vaidade, uma veneração. De você dizer, não, meu corpo, não, peraí, não tô tendo tempo de ler a Bíblia não, porque eu tenho que ir na academia, eu tenho que ficar 2 horas na academia, tenho que meter o shape, tenho que... Entendeu? É essa questão. Ficar com volume corporal bem, algumas mulheres querem também, homem, isso aí não importa, mas tem algumas pessoas que visam isso. Outra quer estar ali por saúde. Como consequência, realmente cresce a questão do bíceps, fica um bíceps maior. Isso é consequência do treino. Só que esse limite parte mais por dentro de cada um, ou que ele está transmitindo, ou que o outro está enxergando dele? Primeiro começa de dentro, né? Do que você pensa. E aí vai muito de cada um. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas de Deus, que são lá da minha igreja, por exemplo, que são fisiculturistas. Sim. E aí você vê, né? Acho bonito a exposição e tudo mais. Mas ali é um esporte. Sim, é um esporte. A pessoa está praticando um esporte. Não tem nada a ver com lascívia ou sabe, com algum tipo de ser objeto de desejo de alguém. Ela está ali praticando um esporte dela que eu acho que é um dos mais difíceis, inclusive. Que você está ali se controlando para comer e tudo mais. Enfim. Mas é justamente dentro desse quesito, né? Vai de dentro de você. Vai daquilo que você... Por que você está fazendo? E não é uma coisa que ninguém vai poder te julgar. Né? Porque se alguém olhar pra mim e dizer assim, você tá cheia de vaidade, você tá isso, você tá aquilo, eu sei por que eu tô fazendo. Então, o que você fala, eu vou ter cuidado para não ferir a sua fé com a minha ação, porque evangelho também é isso, eu não ferir a fé do outro, né? Aquilo que é uma liberdade minha, mas fere a fé do outro, o erro, aí eu já tô cometendo um erro por ferir a fé, nem é por fazer o que eu tô fazendo. Não sei se você conseguiu entender. Não, entendi. Mas eu tenho que ter cuidado com isso, para não ferir a fé do outro, mas principalmente com a minha consciência para com Deus. A minha consciência precisa estar limpa, de que eu não tô querendo me expor diante de ninguém, né? Eu tô ali como um cuidado, uma forma de cuidado. Entendi. E se nesse processo a pessoa errar, tiver algum erro, ferir o princípio, só continua ali mesmo, pede perdão e continua? Só isso? Perdão é uma coisa muito linda em Deus. Porque assim, tem um versículo que a Bíblia diz que eu gosto, quem muito foi perdoado, muito ama. E aí a gente entra em algumas coisas até mais profundas aqui, mas que é bem interessante abordar, é que com Deus não é um carrasco que vai dizer assim, você errou, sai daqui e vai te chutar. Deus não faz isso. Mas precisa ter arrependimento. Existem pessoas que elas, após um erro, ela arrepende e após um erro ela tem remorso, né? E quando a gente erra diante de Deus, às vezes com um sentimento, você diz assim, poxa, eu não era pra eu ter feito desse jeito e me sentido desse jeito, não era pra eu me expor desse jeito, sei lá, não era pra eu falar, não era pra eu agir assim. Tudo bem, eu entendi meu erro, me conscientizei do meu erro, né, da minha falha ali, vamos dizer assim, e a partir de agora eu não faço mais. A Bíblia diz que quem confessa e deixa com essa misericórdia. Então, com Deus, é um filho. Um filho erra, a mãe às vezes uma mãe às vezes dá um sapeca, ele chora e acabou. Ele continua sendo filho. É só não cometer o mesmo erro e ele vai seguindo. A gente vai seguindo, buscando sempre seguir, né? Porque a gente não é perfeito, Lucas. Sim, sim. A nossa natureza é pecaminosa, desde Adão. Então, Adão era perfeito. Adão era imortal, né? Mas
a partir do momento que ele peca, aí no mundo entra a morte. A Bíblia diz que antes de Adão pecar, era tudo lindo. Mas quando Adão pecou, a terra começou a produzir até espinhos e abrolhos. Então, muita coisa ruim entrou com o pecado e aí, a partir disso, a gente vê a morte entrando no mundo e tudo mais. Mas Adão era um ser pleno e completo, né? Bom. Sobre essa frase aqui, a pressa inimigo da perfeição. Isso tá na Bíblia? Não. Também. Não. Mas tem algum Mas a Bíblia contexto? essa especificamente não dá na Bíblia. Mas a Bíblia diz que não é bom agir sem conselho e peca quem é precipitado. Então, quando você se precipita em fazer qualquer coisa, você está realmente errando, né? A Bíblia diz que teve um episódio que as pessoas queriam pegar Jesus no que ele falava, né? Queriam ferir ele, matar ele, então vamos ver se ele fala alguma coisa errada. E aí a Bíblia diz que, mestre, pegamos uma mulher em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que a gente deve apedrejar essa mulher aqui agora. Mas você que prega amor, você que diz que tem que amar. E aí, o que você diz? E na mente das pessoas elas diziam, se ele disser que vai pela lei de Moisés, ele está indo contra o que ele fala. Sim. Se ele disser que tem que apedrejar, ele também está indo contra o que... Vamos pegar ele de algum jeito agora. A Bíblia diz que Jesus faz o quê? Se agacha. Começa assim, ó, escrever com o dedo na terra. Aí todo mundo olha pra ele. Mestre, não vai falar nada, não? Ele tá ali, ó, vou me precipitar, vou dar uma resposta? Não. Calma. Vou ficar aqui escrevendo na terra. Ele escreve, aí, ó, não vai dar uma resposta não, mestre. Entendeu? Quem não tiver erro, quem nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra e fica lá, pronto. Então, a grande questão é você não se precipitar, né, em nada. De fato, a pressa pode ser inimiga da perfeição. Sim, sim. Eu falo isso com relação ao perdão. Um dos meus maiores erros é justamente quando eu tive pressa de algo. Muitas vezes eu sabia onde eu queria chegar, mas eu tive pressa para chegar antes do tempo de Deus. Sim. Aí foi aí o meu erro. Aí por isso que eu perguntei a questão do perdão, só perdoar, me sentir que eu preciso do perdão e continuar. Mas isso também eu levo para a área da saúde, a área de... Tem muita gente que está um pouco acima do peso e quer acelerar o processo. Aí começa a fazer alguns usos de medicamento que não é prescrito pelo médico, fazer uso de chá, ver algum blogueiro, alguma blogueira falando. Então muitas vezes ela vai na pressa para conseguir o resultado sem antes fazer as partes dela, sem antes ir no tempo de Deus. Por isso que eu perguntei a questão da pressa, entendeu? Eu acho que tudo tem um tempo, né? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Aí a Bíblia começa a dizer várias coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Então, tipo, a Bíblia está dizendo, há um tempo estabelecido para tudo. E existem coisas que precisam ser processuais, senão você vai se atrapalhar, né? Falando dessa questão aí de estar acima do peso, eu com 19 anos... hoje eu tenho 23. Eu com 19 anos, eu tava 20 quilos acima do peso que eu tô hoje. Eu pesava 85 quilos. Então, eu estava bem sedentária, bem mal, bem tudo. Mas eu precisei reeducar minha mente, me reeducar na alimentação, me reeducar até em questão de exercício, porque hoje é uma coisa que eu gosto, mas não era uma coisa que eu gostava. Então, tudo isso é processo. Existem coisas que são realmente processuais e que a gente precisa ali para um bem nosso, né? A Bíblia diz que existem bênção antes do tempo, vira maldição, ou seja, coisas que é bênção, é para ser massa, só que porque veio antes do tempo, veio prematuro, virou algo ruim. Isso é importante também, não que ser gordo ou ser magro, isso define quem é a pessoa. Sim. Mas como a gente falou logo no início, a questão de levar a mensagem mais longe. Uma coisa que me chamou muita atenção com relação a você foi a vibração que você passa quando você está cantando, palestrando, que eu vi alguns vídeos no Instagram. E isso me chamou muita atenção, a vibração que você passa. Até eu do outro lado da tela consigo sentir a energia. Então muitas vezes talvez você estivesse muito acima do peso, você não estaria tão bem ali para transmitir tanta energia ali. Sim. E essa informação, essa palavra chegar mais longe. É isso mesmo. Eu sou muito intensa. Eu costumo dizer que eu sou muito intensa. Então, se eu tô ali, às vezes, é um louvor, mas se eu tô ali, glória! Eu tenho essa intensidade. Sim. Hoje eu me sinto bem melhor, né? Em questão física mesmo, falando agora, eu me sinto bem melhor pra ser intensa do jeito que eu sou. Pra pular. Se tá um louvor, eu pulo, eu danço, eu corro, faço o que der vontade.
E é bem ligado a isso também. Bom, também com relação ao ambiente. Aí na Bíblia tem uma. Se eu tiver errado, pode cortar. Tem a questão do pássaro que levou algumas sementes, aí foi caindo a semente em alguma parte. Algum terreno pedregoso, né? É, Aí, o semeador. nasceu, mas não. Mas pode continuar. Você fala melhor do que eu. Na verdade, é que o semeador saiu a semear. Sim. E é uma parábola que Jesus conta falando sobre a palavra de Deus e como ela se encaixa em cada coração, né? Então ele está usando uma alegoria ali mostrando como se a terra fosse o coração da pessoa e a semente a palavra. Então ele diz, olha, o semeador saiu a semear e quando ele semeou, uma boa parte das sementes caiu em um solo rochoso, outras caíram em um solo espinhoso, outras caíram em uma boa terra de fato. E ele vai dizer, né, olha, quando Jesus vai explicar a parábola para os discípulos, ele começa a dizer, olha, a que caiu em solo rochoso é porque, na verdade, a pessoa, eu não vou lembrar agora com exatidão, mas ele vai começar a dizer, olha, uma caiu ali e por causa de, ela só se tornou infrutífera porque os cuidados da vida, as riquezas sufocaram essa palavra. Né? A pessoa, as riquezas da vida, olha que coisa forte, né? Os cuidados da vida sufocaram essa palavra. Então a gente começa a perceber que tem coisas na nossa vida natural que tem poder para sufocar a palavra de Deus. Né? Ele vai dizer, outras caíram ali e se tornaram infrutífera. Ela é por causa de uma incredulidade, se tornou infrutífera. Outras, a pessoa recebeu a palavra com alegria, mas por causa de um vento, de um problema, essa palavra foi sufocada. Então ele começa a dizer, existem coisas que vão fazer com que a palavra não gere fruto em você, que podem fazer isso. Mas tem uma palavra que cai em boa terra. E a que cai em boa terra, ela gera frutos em 30, 60 e 100 por 1. Ela vai gerar frutos até mais do que no natural, porque se você percebe a conta meio que não bate, né? 30, 60 devia ser 90. Ele está dizendo, 30, 60 e 100. Ela transborda. Quando alguém aceita a palavra de Deus ali na sua totalidade, você pode ter certeza que essa palavra vai transbordar em todos os sentidos da sua vida. É justamente isso que a gente prega. Hoje a gente tem uma vida muito agitada. Nós como sociedade hoje, a gente vive na sociedade, a gente sai para trabalhar, a gente tem esse cuidado, né? Então a gente monta a rotina. Não, de manhã eu vou para academia e depois eu já saio para trabalhar. A gente tem essa vida agitada. Mas a gente precisa também ter um momento da palavra. A gente precisa ter um momento com Deus. Uma coisa que a gente faz muito, né? Que nós temos o hábito de fazer, cristãos, é o que a gente chama de devocional. É aquele momento que você tira com Deus. Então, é um momento que você vai tirar ali de oração. Você vai ler a palavra, uma palavra que vai dar norte ao seu dia, sabe? Que você vai passar o dia inteiro, uma hora ou outra, você vai lembrar, não, Deus até me falou sobre isso. E quantas vezes a gente faz devocional de manhã e quando chega no meio do dia, acontece uma coisa, você fala, velho, meu devocional bateu certinho com isso aqui. Às vezes no devocional Deus vai falar pra você, olha, controle sua língua. E alguma palavra, né? Tiago, capítulo 3, por exemplo, que fala da língua, do falar muito. Então, vai dizer, controle sua língua. Aí você fala, poxa, é mesmo. Aí você sai durante o dia, aí uma situação que você queria falar, você lembra do devocional, você não fala e você vê que teve livramento de uma besteira que você ia falar, porque você ia se precipitar. Sim. Não teve pressa ali. Ainda com relação ao ambiente, tem a questão que você falou aí do cuidado da vida. Pode ser justamente essa questão que a gente citou, transcender o treino. Vamos supor, eu quero treinar, mas não para ficar bem, quero treinar para me mostrar, quero treinar para sentir prazer no outro, sentir que o outro me olhe. Então, na Bíblia, eu posso transmitir isso para correlacionar? Não, no sentido de eu querer que dizer que tá errado. Olha, eu não gosto muito de dizer que tá errado, né? Sim. Parece que a Bíblia diz assim, talvez que eu gosto assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, você precisa ter discernimento para saber o que é que vai te convir, né? Convir, eita. Isso aí mesmo. Sim, tá tudo certo. Olha as técnicas. Mas você precisa ter esse discernimento. Sim. Mas a luz da palavra de Deus, de fato, é um tipo de sentimento que não deve estar em você, né? Causar a Bíblia, você vê, na Antiga Aliança, que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Na Antiga Aliança, Deus dizia, né? Você não pode adulterar com a mulher do seu próximo, por exemplo. Na Nova Aliança, Jesus ele disse assim, olha, lá atrás dizia que se você adulterar, você está errado. Mas hoje eu digo que se você olhar para a mulher do seu próximo, você já está errado. O negócio já está mais estreito. Então, ficou mais estreito. Então, é justamente essa questão do olhar, do desejar, entendeu? Do que a Bíblia chama de lascívia.
tu fazer para chamar a atenção. Então, realmente é um fruto, é o que a Bíblia chama de obra da carne. É uma coisa que, e a Bíblia diz que toda obra da carne ela vai conduzir ao inferno, né? Então, Ainda nessa questão do ambiente, eu poderia relacionar muito também com relação ao treino. Nosso treino lá da areia é um ambiente que gera atividade física, tendo como esse propósito, gera saúde e atividade física. sim, Então é um ambiente bom de estar, pensando nisso aí. sim, Então, sempre o ambiente que você estiver vai dizer um pouco sobre você, vai direcionar um pouco o seu caminho. Então, se sim. você não está cuidando muito da saúde ali, que está um pouco deixando a questão do sobrepeso, ou até muito magro, não está bem equilibrado Uhum. ali, procurar um ambiente que proporcione aquela situação ali para você se ficar forte, para você ficar bem. Então, na Bíblia eu posso relacionar isso aí. Sim, da mesma forma que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Boas companhias vão te direcionar para um bom lugar. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que fui extremamente estimulada justamente nos treinos de areia, né? Você tem ali o pessoal que diz, não, acordei já, bora. Sim, vamos. Então, você se envolver com pessoas que estão na mesma visão é maravilhoso. E pessoas que estão caminhando na mesma direção que você é perfeito. Né? E aí tem gente que vai dizer assim, não, mas o ambiente de academia é um ambiente prostituído, é um ambiente isso, é um ambiente de lascívia. Vai ter pessoas que vão falar isso, vão, mas é você saber quem você é em cada ambiente. A Bíblia diz que Daniel, ele foi levado para a Babilônia era uma nação extremamente idólatra, e Daniel era um homem que servia a Deus, só que a Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Então, Daniel, na Babilônia, se tornou uma referência de quem servia a Deus. Ele não se contaminou, mas ele se tornou referência naquele ambiente. Então, é basicamente isso, né? Ambientes, eles têm poder de te incentivar, mas ele só vai te mudar se você deixar. Sim. Ainda falando do princípio, que você sabe para onde você quer ir, você está no ambiente correto e não está ferindo nenhum princípio, então o caminho está certíssimo ali. Sim. Bom demais. Sobre o jejum, eu queria entender mais da Bíblia sobre o jejum. Sim. O jejum, ele é o que a gente chama de para mortificação da nossa carne, né? O jejum é um princípio que a gente utiliza justamente sobre o nosso espírito se ligar a Deus. É um momento em que a gente diz para nossa carne, a gente domina a nossa carne, dizendo para ela, não, você não vai comer agora. Não é um tipo de sacrifício onde a gente se machuca, porque o jejum ele precisa ser consciente. Então, a partir do momento que alguém faz um jejum que fere o corpo dela, fere a saúde dela, isso não agrada a Deus, porque Deus ele quer que você cuide do seu corpo. Sim. Mas também é necessário você ter esse domínio sobre a carne. A Bíblia diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. E quem você alimenta mais é que mais vence. A gente pode usar isso, né, como um símbolo para dizer assim, no jejum, sem alimentar minha carne, eu estou alimentando meu espírito. Eu estou me fortalecendo espiritualmente. É um momento ali que eu estou ficando sem comer e, por exemplo, eu não sei se é com todo mundo, mas eu acredito que seja. Deve ter algum dado científico comprovando isso aí. Que quando eu fico sem comer muito tempo, eu fico irritada. A gente meio que se irrita. E até você ficar em jejum e você controlar a sua irritação, essa aí é uma peleja. Eu te digo, quando eu faço períodos de jejum, é mais difícil controlar a irritação do que você ficar sem comer. Porque alguém fala alguma coisa, você já olha assim, oh, aleluia. Então, o jejum é um momento onde você se desconecta das coisas da sua carne, digamos assim, e você liga o seu corpo a Deus, né? Você dizendo, ó Deus, eu submeto a minha carne aqui a esse período de sacrifício mesmo, para ter mais do espírito, para estar mais sensível. Uma coisa que acontece muito quando a gente faz muito tempo de jejum, quando bebe água. A água, sim, você sente o gosto da água. No normal, a gente vai bebendo, normal, água é água. Mas quando a gente está em jejum, você vai beber água, se for uma água da torneira, você sente, você fica... Eu não sei se é pH que chama. Você sente o gosto mesmo da água, né? Mesmo que ela seja inodora, né, esse sabor? Aí, mesmo que ela seja inodora, a gente consegue sentir. Por quê? Porque o nosso corpo está sensível. O nosso estômago está meio que vazio. A gente está mais sensível para sentir as coisas. E é essa sensação aí no espírito. Eu estou mais sensível. Eu estou mais ligado no meu espírito quando eu faço o jejum. Mas ele não pode ferir o meu corpo. Excelente. Isso aí eu levo também com relação... Eu perguntei isso, na verdade, com relação... Tem muita gente que faz jejum para emagrecer, faz jejum por um propósito dele. Só que desde quando não fira o princípio,
Sim. E tá legal. De você cuidar do seu corpo, né? O que o povo acho que chama de jejum intermitente, né? Isso. Também de você pegar e você ficar várias horas sem comer. Então é você entender mesmo que você não pode ferir. Eu acho que tudo parte disso aí. Deus, como um bom pai, ele não quer ferir os seus filhos. Ele não quer que os seus filhos se firam em nenhuma esfera. Mas vai ser uma decisão sua. Sempre vai ser uma decisão sua. Deus, ele não vai obrigar. Deus, eu costumo dizer que Deus, ele não é um sem invasor. Ele não fica... quem é um sem invasor é o diabo, mas Deus não. O Senhor Jesus, numa carta no livro de Apocalipse, ele vai dizer: isso que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Eu digo que Deus é delicado. Deus é elegante. Ele tá lá, ó. Tô batendo, vai abrir. Então, não, ele não vai obrigar você a fazer o certo. Ele vai te dar diretrizes. Vou beber uma água. Vou aproveitar e vou beber também. Existe um tempo pro jejum com relação à Bíblia? Tipo 1 hora por dia, 2 horas, 3 horas, 10 horas? Não. Até porque, às vezes, cada um tem um funcionamento do corpo diferente, né? Então, às vezes, uma pessoa que nunca fez um jejum espiritual mesmo, ela não consegue fazer muito tempo. Já tem gente que tem mais tempo fazendo jejum, ela já consegue abrir de horas, né? De dias. Então, você vai ver pessoas na Bíblia que fizeram jejuns de dias. A Bíblia diz que Esté, ela queria um propósito específico e ela convocou o povo a fazer um jejum de 3 dias. Mas você vai ver Daniel que fez um jejum que era de 10 dias, comendo só verduras e legumes. Então, em propósitos específicos, claro, mas não vai estabelecer necessariamente. A Bíblia diz que Jesus no deserto passou 40 dias, né? Que é até o momento que o diabo chega, depois de 40 dias o diabo fala: transforma essa pedra em pão. Mas não tem um tempo específico estabelecido, né? E seria ferir princípio, eu unir a questão do jejum com relação espiritual e o jejum com relação ao corpo? Tipo, fazer um jejum intermitente e dizer que é espiritual? Sim. Eu já vi gente fazer isso, dizer assim: não, minha pastora, eu quero emagrecer, eu já abri o jejum. Já de uma coisa pra outra. Aí eu falo: oi, minha irmã, vigia. Ou outro. Não, porque assim, se é pra ser um propósito espiritual, sim. Então a gente tá fazendo na consciência de que é espiritual. Mas isso não pode ser um desejo do nosso coração, né? Eu vou fazer isso aqui só porque eu quero isso aqui. Não, a gente faz com consciência. Eu faço isso aqui porque eu quero algo espiritual. Eu quero um direcionamento de Deus, uma resposta de Deus. Mas não unir esse útil ao agradável. Esse útil ao agradável não. Melhor não unir, não. Não, vem na mente aqui agora. Porque realmente não faz muito sentido. Porque o que eu quero é alimentar o espírito. Então vou criar um jejum. Mas querendo ou não, já ia precisar do outro. Talvez eu jogue os dois junta. aqui. Bota tudo junto. Não. Jejum é mesmo com propósitos espirituais específicos. Daniel, por exemplo, a Bíblia diz que ele abre um jejum, um propósito, né? Digamos assim, ele diz assim: olha, eu não vou comer carne, né? Não vou beber vinho durante até o tempo em que Deus me der tal resposta que eu preciso. E a Bíblia diz que durou 21 dias o jejum dele. Ele não tinha estabelecido dias, mas ele disse: eu vou ficar nesse jejum aqui, nesse propósito aqui, até essa resposta chegar, porque é um propósito espiritual. Sim. Né? São coisas bem direcionadas. Você vê pessoas, até os judeus, eles têm costume de jejuar, até como uma maneira de se controlar, de você controlar seus instintos, controlar suas emoções. Tudo bem ligado. Como você falou aí, muitas vezes no início do jejum, no meio, dependendo de cada um, se sente irritado. Então isso é uma forma de eu me controlar, saber qual é o próximo passo. Sim, ter a calma você vai ali exercitando. pra tomar uma decisão. E tudo isso também é treino, né? Você não começa de uma hora pra outra, né? Eu lembro que há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer jejum, eu ficava tão irritada. Era só 3 horinhas de jejum, meu Deus. Eu ficava ali irritada quando minha mãe falava alguma coisa. O que é? Mas tá com fome ali, Minha mãe falava: vixe, o que é isso? Mas era justamente essa irritação. E depois você vai entendendo: não, como é que eu tô em jejum e tô assim, dando lugar à carne desse jeito? Deixando minha carne gritar desse jeito. Não, aí agora, que é amor da minha vida? Minha linda. E hoje consegue ficar quanto tempo de jejum? Olha, hoje o máximo que eu fiquei de jejum foi 4 dias.
Foi assim, eu tinha feito um propósito com Deus e eu falei, eu queria fazer 7, mas eu disse, eu sei que eu não posso ferir o meu corpo, eu não sei se eu tenho capacidade de ficar 7. Sim. Então eu vou fazer e quando eu perceber que se eu perceber que meu corpo não tá legal, então eu vou entregar. E aí quando eu fiz, e aí minha rinite atacou no terceiro pro quarto dia, né? E eu comecei a espirrar. E aí eu comecei a me sentir mal. Eu disse, não, não vai dar certo, e eu entreguei. Mas foi o maior período que eu fiz de jejum, foi esses 4 dias. Né? E aí você entra várias coisas, você se dominar. Depois que você sai de um jejum, você não tem só, vou usar a palavra benefícios, né? Mas não é bem benefício, mas vou usar essa palavra. Sim. Você não tem só benefícios espirituais, né? Depois que você sai do jejum, você tá até mais controlada. Olhava pra comida assim, nem tava naquele impulso, mas a comida agora. Agora que eu já sei que eu fico sem comer a hora. Agora não fico com aquele desespero, não tenho que comer, senão eu vou morrer. Então, são vários benefícios, né? Mais um lado, a questão do ambiente. Com certeza não foi fácil, tanto com relação a você ficar muito tempo sem comer, e também se você estivesse em um ambiente que as pessoas não entendessem esse seu propósito, também não iria lhe ajudar. Quando a gente está em jejum, a gente costuma não falar, né? A gente sempre diz, olha, não quero comer, não tô afim. Porque um dia Jesus falando sobre o jejum, ele disse, quando você jejuar, não faça que nem os fariseus, que jogam pó na cabeça, que fica, eu tô em jejum, eu tô morrendo. Não faça isso. Quando você jejuar, faça assim, onde a sua cabeça, lava o seu rosto. Tipo, fique pleno. Não precisa falar nada pra ninguém, porque você tá fazendo pro seu Deus em secreto. Então, tipo assim, nesses dias, por exemplo, pouquíssimas pessoas sabiam, né? Era a minha mãe, que eu sempre falo com ela, olha, mãe, eu vou fazer esse propósito, pra ela não ficar agoniando. Sim. Amigos próximos, que eu dizia, não, amigo, não vou comer agora não, né? Tô no propósito e tal, pra também não ficar oferecendo toda hora, mas para as pessoas de fora, não quero. Não quero. E eu vou te dizer, é uma coisa engraçada, mas todo mundo que é crente sabe disso. Quando você abre um jejum, é aí que mais aparece coisa. Aparece pizza, sorvete, tudo. Bolo de chocolate. Tudo. Uma pessoa que nunca te deu nada, pensei em você, você fala, oxi. Mas é até mesmo para você encontrar esse domínio e dizer assim, não quero. Né? Sua mãe também é da mesma igreja? Cristã. Ela não é da mesma igreja, mas ela é cristã também. Cristã. A gente se converteu muito bem junto, assim, uns 4 meses de diferença. E o quanto ela lhe influenciou? Como a gente foi bem meio que junta, né? Sim. Então, acabou que ela me incentivou. Eu era muito nova quando eu me converti. Então, eu tinha 12 anos. E aí, ela me incentivava, dizendo, não, bora pra igreja, não deixa eu ir sozinha, não, bora. Aí eu ia com 12 anos de idade, no auge da minha maturidade. Puxa, bora. Aí com isso eu comecei a ouvir sobre Jesus, comecei a me apaixonar por Jesus. E aí, como eu sou muito intensa, eu comecei a me jogar mais ainda. E à medida que eu me jogava, eu comecei a ensinar ela. Então, eu e minha mãe, a gente é meio que o inverso, né? A gente é muito amiga, mas eu converso bastante com ela sobre tudo. Sobre Deus, eu incentivei muito ela sobre Deus, eu incentivei muito ela sobre ir pra academia. Hoje ela tá fazendo academia certinha, manda foto, tô na academia. Manda ele pro treino. Mas foi mais eu que incentivei, que ensinei, né? Não incentivei, a gente começou meio que junta. Mas... É bom, eu tô num processo agora de incentivar, de trabalhar com mães. Trabalhar com mães porque eu vejo a mãe ali como a base da família ali. Uhum. Então, enquanto a mãe estiver mais ativa, mais fisicamente bem, forte, saudável, mais ela vai conseguir cuidar do outro. Não que só ela que tem que cuidar, é o conjunto. Mas eu acho que a mãe ali é o principal. Por isso que eu perguntei a questão da sua mãe na sua influência. Porque eu acho que uma mãe influencia demais os seus filhos e a casa, e o ambiente e tudo. Demais. Então, quanto mais eu ver mãe treinando, sua mãe está treinando muito bem, treinando, sendo forte, usando o exercício não para se amostrar, para querer cultivar o corpo, mas estar forte, estar com o corpo bem, estar com o corpo firme, treinando onde ela consegue, treinar em casa, na academia, na areia, na praia. Então isso aí é o que engraçado que eu incentivei ela a começar. Aí esses tempos, eu fiquei uns tempos sem ir, né? Aí ela mandando foto, você não tá indo não? O que é que tá acontecendo com você? Falei, poxa, a irmã agora, a irmã brocou. Muito bem. É isso aí. É bom, viu? Mas eu gosto muito de, em relação
a Deus, ao nosso corpo, à nossa saúde, à nossa mente. Hoje a gente vê muita gente assim com problemas emocionais, né? Coisas, traumas e coisas antigas que a pessoa vai remoendo e a falta de perdão, por exemplo. Deus fala muito sobre perdão, como a gente tinha falado há um pouco tempo atrás, mas muita gente hoje é tão presa a ódio, mágoa e rancor e tantas coisas, justamente por não liberar perdão. E aí quando a gente vai na Bíblia e em Deus, a gente começa a encontrar uma paz para nos libertar de coisas que a gente estava preso sem nem perceber. Então, a gente vai cuidando da nossa mente através da palavra, né? A oração, recentemente teve alguns estudos que saíram aí que diz que a oração é terapêutica, né? Enquanto você ora, não vou saber dizer direito aqui, mas quando você ora, você ativa uma parte do cérebro que faz você ser mais produtivo. Então, você vê que é tipo assim, o nosso corpo dizendo o seu lugar, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito dizendo o seu lugar é com Deus. Perfeito. Eu fiz uma live outra semana com um aluno. Ele é coach, ele trabalha com cuidar de pessoas. E justamente a gente falando na questão da atividade física nesse processo. Aí uma pergunta que ele me fez é a questão do espírito, que ele também faz essa mesma alusão, a mente, corpo e espírito. Ele é o mesmo sentido disso aí. Uhum. A mente eu consigo falar que é tudo que a gente já sabe, o corpo é o que eu trabalho. E o espírito eu tive dificuldade de explicar o que eu sei. Aí eu falei, o que eu sei é que, tipo assim, eu tô lendo uma parte da Bíblia todo dia. Isso me faz bem. Uhum. Eu só sei explicar até aí. Entendeu? Aí a questão que você falou de tirar um tempo pra ler, pra estudar, pra estar adquirindo ali. Eu sei que faz bem. De você conectar o seu espírito a Deus, né? Porque a Bíblia diz que Deus plantou, no livro de Eclesiastes também. A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade em nosso coração, né? O que seria essa eternidade? É justamente o espírito que é eterno. A Bíblia diz que o espírito, ele volta para Deus quando a gente morre. Então, é justamente a gente ter essa ligação com ele. Muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente acaba silenciando o espírito. E quando a gente começa a orar, a buscar mais de Deus, a abrir o jejum para estar mais sensível, a gente começa a religar esse espírito a Deus e Deus começa a direcionar. E aí, você começa, o que a gente fala, né? Eu ouvi a Deus, Deus falou comigo. É justamente o nosso espírito ligado a ele de novo. É justamente Deus direcionando, dizendo, ó, filho, não vai por aí, não faz desse jeito. É uma simples decisão que você precisa tomar e você tá ali tão ligado no espírito, em Deus. Não é só a sua mente que tá boa, não é só o seu corpo que tá bom, mas o seu espírito também tá em Deus. Porque existem coisas que só ele sabe. É como, esses dias eu fui andar de avião, né? E aí eu tava vendo, quando você sobe, você começa a ver onde todas as estradas dão, né? Porque você tá ali, você tá tendo uma visão panorâmica. É tipo Deus. Deus, ele tá lá, eu digo que a visão de satélite de Deus, ele tá lá vendo tudo de cima. Ele sabe onde é que dá cada caminho, ele sabe pra onde que vai cada coisa. Então, a gente orar e dizer assim, e a gente tá com o nosso espírito conectado a ele, é a gente dizer, Deus, o Senhor sabe onde é que dá isso aí, pra onde é que eu vou. Se eu vou pra esquerda, o Senhor sabe onde é que dá o fim. Eu vou pra direita, né? E Deus, ele é bem conselheiro. Ele é bem instrutivo. Deus, ele é um pai instrutivo. Qual é o pai que não dá direção pro seu filho? Né? Qual é o pai que não dá destino para o seu filho? Deus, ele dá destino a todos aqueles que se posicionam para dizer, pode fazer, Senhor, pode falar. Como eu te falei, Deus, ele não é um sem invasor. Ele não vai dizer, deixa que eu vou guiar a sua vida. Não. Tem uma passagem que ele fala, olha, tem 2 caminhos diante de você, o caminho do bem que é a vida e o caminho do mal que é a morte. Aconselho-vos, pois, que escolha a vida. Ele está dizendo, olha, estou te dando um conselho, mas realmente vai ficar com você, com você a decisão. Bom demais. Qualquer caminho que a gente for seguir, na oração e na palavra, a gente encontra respostas. Tem problemas da nossa atual sociedade que a gente olha na Bíblia, já tinha lá. A gente olha e diz, nossa, nessa época já existia essa agonia, nessa época já tinha esse tipo de confusão, na época já tinha esse tipo de questionamento, e tá lá, um livro escrito há mais de 2 mil anos atrás, que tem todas as respostas para tudo. É tudo. Problemas com quem fala demais. Como é que a Bíblia fala? Para você refrear a sua língua. A Bíblia sabe que você não pode falar demais. Você não fale da vida dos outros. Entendeu? Fique na sua. Então, tem resposta para tudo. Bom demais. Eu conheci um cara também, Douglas Viegas. Não, acho que não. Esqueci o nome, o apelido dele, mas enfim. Aí ele falou, comece pelo Novo Testamento. Eu tive muita dificuldade. Eu comprei a Bíblia,
por onde eu vou começar? Aí eu comecei por... A gente citou logo no início. Mateus? Não. Eu comecei Provérbios. por Provérbios. Eu li o Provérbio todo. Achei muito interessante. Muitos pontos ali que toca mesmo. Uhum. Aí depois eu voltei. Comecei do início da Bíblia. Só que tem muitas coisas que eu me perdi. Tipo assim, a idade da galera. Uma coisa simples assim, da idade daquela época. O Era cara viveu 800 anos. Aí eu me perdi nisso aí. Aí eu conheci ele e ele falou, comece pelo Novo Testamento. Aí começa por Mateus e vá na calma. A pressa é inimiga da perfeição, perfeição é Deus, então a pressa é inimiga de Deus. Vá na calma, vá no seu tempo. Lê um capítulo. É capítulo que fala, né? Sim, Lê um capítulo por dia. Às vezes você vai ter vontade de ler mais de um, mas vá na calma, vá no seu tempo. E às vezes você não vai ter vontade de ler nenhum, mas vá lá, lê um pouquinho. Tem coisa que você vai entender, tem coisa que você não vai entender. O que você entender é pra você. O que você não entender, só lê. E passa. E passa. Isso aí fica pro resto da vida. Isso aí eu comecei a ver muitos pontos interessantes. Muitos pontos que eu tenho que melhorar. Muitos pontos que eu já errei. Que agora eu entendo. Aí eu tô me ajustando um pouquinho. Eu tô achando muito interessante. E sobre isso, sobre o começar na Bíblia. Você orienta também, sei lá, começar pelo Novo Testamento. Começar por algum específico. Sim, eu sempre falo também para você começar pelo Novo. Porque assim, toda a Bíblia, ela fala sobre Jesus. Em algum lugar, até no Antigo Testamento, onde ele não tinha nascido ainda, ele estava ali. Se Jesus, ele faz parte da Trindade, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um. Os três estão lá desde a criação do mundo. De Gênesis a Malaquias, né, que é o que a gente chama de Antigo Testamento, ele está lá de forma figurada, digamos assim. Então, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Só que a Bíblia diz que no quarto dia Deus criou o sol, mas no primeiro ele disse haja luz. Que luz é essa que o sol veio depois e já tinha luz? Entende? E aí no livro de João, a Bíblia vai dizer assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne, Jesus, e habitou entre os homens. E ele era a luz dos homens. Então, eu digo assim, em Gênesis, ele é a luz do mundo, ele é a luz no mundo. Em João, ele é a luz que ilumina os homens. Então, você vai ver várias vezes assim, Jesus ali. Só que aí, quando você começa do Novo Testamento, você começa já da missão dele aqui na Terra, né? Como no Antigo Testamento ele está em figuras, camuflado. Então, às vezes, você lê algumas coisas e você não entende direito. Então, começa do Novo Testamento, que você vê ali o nascimento, o propósito, o plano de salvação, a entrega, né, os ensinamentos. Você pega ali, por exemplo, Mateus, capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. Ali é o manual da vida de um crente. Um crente tem que viver aquilo ali. Alguém que diz assim, não, eu quero Deus, é aquilo ali que você vive. É um sermão que dura o dia inteiro e Jesus está falando, ó, é assim que faz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso pelo que você tem que comer, pelo que você tem que beber. Né? Ele diz, olha, Deus, ele alimenta os pássaros. Quanto mais vocês que são filhos. Deus, ele veste as flores. Quanto mais vocês. Então não fica ansioso, não. Ele diz, ó, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora ao seu dia? Você não pode fazer. Então, ele começa a dar diretrizes e ensinar, e aí tudo você começa ali a entender como ele veio, como você vive hoje. Você entende a entrega dele, o plano de salvação, como ele morreu, né, por que ele morreu. E aí você tem a carta, né, dos apóstolos, que é várias cartas de Paulo, Pedro, João, que são cartas instrutivas para a igreja. Cada um daqueles livros, não são livros, né, são cartas que eles escreveram direcionando as igrejas. Então você tem a igreja de Efésios, a igreja de Gálatas, né, aos Galácios. Então ali você começa para você entender como você se movimentar nos dias de hoje. E aí depois você vem para o Antigo Testamento e aí você vai lendo e aprendendo. É bom. E para quem ainda tem dúvida, depois de quase 1 hora de conversa, quem ainda tem dúvida da importância do espírito na saúde, vou colocar aqui saúde. Eu vou ligar os pontos aqui, jejum. Você fazendo jejum, como você falou, você consegue controlar o que você quer comer. A gente sabe aqui que muitas pessoas têm problemas de saúde por excesso de comida. Sim. Então, só o fato de você cultivar essa cultura, fazer esse... Não é nem sacrifício que fala, né?
dedicar um tempo, né? Você Dedicar pode um usar tempo, sacrifício a palavra. Não sei. Aí, só isso que você vai fazer com relação a alimentar o espírito, você consegue controlar a sua mente, consegue controlar o seu corpo. Seus estímulos, né? Isso tudo reflete na saúde. Tem a questão do ambiente também, que tem na Bíblia. Então você tem que cultivar o seu ambiente, você tem que controlar o seu ambiente, saber com quem você está, saber para onde você quer ir. Tem a questão do princípio também. Será que eu estou ferindo o princípio? Isso tudo tem na Bíblia. Tem a questão do perdão. Saber que também que a gente é humano, pode ser que erre, Sim. mas perdoar e também pedir perdão, ser perdoado e não errar também, né? Sim. A gente faz de tudo pra não errar. Sim. Mas se errar, a gente vai lá e chega nele. Eu gosto de usar um exemplo, né, de uma calça branca. Quem usa calça branca sabe a peleja que é pra você não se sujar. Você faz de tudo pra não se sujar. Você não se bole, você não vai sentando em qualquer lugar. Mas se você sujar, tudo bem, vai lá e lava ela. Né? Eu gosto de usar bem assim. Eu gostei do calça branca, até não sei. Mas é interessante ver, né? Porque faz de tudo pra não errar, no caso, mas Isso. acontece. Se errar, eu não vou ficar me melando mais, né? Peraí, agora que eu já melei, joga mais. Não é dever esse caso, mas perdoar, aceitar o perdão e seguir. Muito bom. Pode ficar à vontade, pode falar. Mas falando sobre a nossa mente, né? A nossa intelectualidade. Deus, ele nos estimula muito a buscar conhecimento. A Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Né? O meu povo padece porque lhes falta conhecimento. Olha que coisa forte. Deus diz assim, olha, o meu povo, eles têm acesso ao mundo, mas eles estão aí sofrendo porque eles não conhecem o que eles têm acesso. Tem uma história, eu não vou lembrar onde foi que eu vi agora, mas é a história de uma mulher que ela viveu uma vida extremamente simples, né? E estava morrendo em condições bem ruins mesmo. E aí um pessoal foi até a casa dela visitar ela e viu um quadro de ouro bem bonito, assim, com um negócio escrito. E aí perguntou a ela, quem te deu isso? Ela disse, não, eu trabalho na casa de uma moça. E aí ela faleceu e isso ficou pra mim. E aí, quando a pessoa foi ler o que tinha, a mulher tinha deixado toda a herança pra ela. E ela não tinha desfrutado porque ela não tinha conhecimento. Então, Deus estimula muito a gente a conhecer. E eu falo pra todo mundo que estiver assistindo a gente, leia a Bíblia pra tudo na sua vida. Pra você ter inteligência emocional. Dr. Augusto Cury, que é muito conhecido, né? Um dos maiores, acho que é o escritor mais lido do Brasil hoje. Dr. Augusto Cury foi um dos maiores ateus que esteve aqui entre nós. E ele sempre diz, e ele conta isso até hoje, de que ele sempre foi muito... Ele foi muito... Não sei nem qual palavra usar, mas ele deixou de acreditar muito em Deus e ele batia ferozmente contra isso, né? Não acredito, mas um dia, à luz da ciência, ele foi estudar a mente de Jesus. E ele começou estudando pelo Evangelho de Lucas, né? Que Lucas não foi diretamente discípulo de Jesus. Lucas era um médico que andou com Paulo. E aí Lucas escreveu o Evangelho relatando, né? Lucas, como historiador, não foi nem como só discípulo. Lucas foi de ir na casa em casa, perguntando, e aí, você soube de Jesus, como foi isso? Ele foi até Maria, perguntou como foi o nascimento. Então, ele documentou tudo. Tanto que o livro de Lucas, ele diz, olha, eu estou escrevendo esse tratado, Teófilo, para você saber que das coisas que aconteceram aqui em Jerusalém. E aí ele começa a relatar tudo. Então, esse Dr. Augusto Cury, ele foi estudar pelo livro de Lucas, porque ele disse, os outros são mais espirituais, eu vou começar pelo que é histórico, pelo que é médico, que documentou, né? Médico. E ele se converteu estudando a mente de Jesus. Ele disse que, não só do ponto de vista espiritual, mas ele diz, não tem como um homem ser tão inteligente emocionalmente, um homem ser tão concentrado, ser tão emocionalmente forte, sabe? Saber lidar com as emoções, saber gerir as emoções de maneira assim tão natural. Antes que houvessem livros e mais livros sobre tantas coisas, Jesus ele já estava ali agindo de um jeito, né? Que é o que todo mundo ensina hoje. Ele dizendo que Jesus consegue andar com alguém que sabe que vai trair ele e mesmo assim chamar de amigo.
Então, do ponto de vista emocional, Jesus é o nosso exemplo de como tratar as pessoas, de como estar ali. Jesus, imagine no dia, Jesus está ali, sabe que alguém vai trair ele diz assim, amigo, pra que você veio? Se a gente hoje, seu perturbado filho do cão, vem cá. Então, a gente aprender com Jesus. Eu gosto de entender, eu sou um eterno aprendiz, Lucas. Sim. Eu posso estudar muito, eu posso ler muito, mas eu sei que eu sempre vou estar aprendendo com Jesus. E cada coisa que a gente passa, cada lição, por mais dura que seja uma situação que a gente viva, ela sempre vai deixar uma lição pra gente. E a gente vai sempre aprendendo com Jesus. Assim, a gente sempre vai imaginando qual é a direção que Jesus nos daria, de como ele nos mandaria agir naquele momento. E a gente aprende com ele a lidar com a nossa vida, a lidar com a nossa carne, a cuidar do nosso corpo, a rejeitar o que tem que ser rejeitado e a aceitar o que tem que ser aceitado. Né? A não aceitar crítica, qualquer tipo de crítica. Um dia Jesus, falaram com Jesus assim, por que todo mundo jejua e você não jejua? Os teus discípulos não jejuam? E aí o povo queria toda hora falar uma coisa de Jesus. Ele disse assim, olha, vamos mandar real? João, que veio antes de mim, não comia nem bebia, vocês diziam que ele tinha um demônio. Eu que como e bebo, vocês me chamam de glutão, beberrão. Vocês falam de tudo. Entendeu? Então, é você saber gerir bem. Sim, um dia Jesus conversando com os discípulos dele, ele diz assim, vem cá, o que estão dizendo que eu sou por aí? Ou seja, me diga qual é a opinião dos outros. Ele até aceitava, né? Me diga o que os outros estão falando. Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é Elias, uns estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Tá bom, mas eu até aceito saber o que eles estão falando, mas não é isso que me importa, não vocês que estão andando comigo. O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é importante. Ele sabe ouvir tudo, mas ele não precisa reter tudo. Jesus nos ensina, eu posso ouvir o que todo mundo está falando, mas não é tudo que vai entrar no meu coração. Né? Eu sei quais são as opiniões que são importantes e são relevantes para mim. Eu sei quais são as vozes que eu preciso ouvir. Eu sei quais são as vozes que eu preciso silenciar. E esse é o nosso grande defeito hoje, porque tem muita gente falando muita coisa. E a gente tem muita informação, acesso rápido à informação. Aí a gente ouve uma coisa, ouve outra. Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Eu sou corretora, por exemplo, e aí no mundo da venda dos imóveis, a gente vê muita gente falando. Uns falam assim, não, quem é rico não tem imóvel, quem é rico tem dinheiro. Aí outros falam, não invista em imóvel que dá dinheiro. Aí cada um fala uma coisa. Então a gente tem muita gente falando muita coisa, cada um quer vender o seu. E aí a gente fica olhando assim, mas você precisa saber o que você precisa. Né? O que é importante para você? Jesus está dizendo, tá, me fale sobre todos, mas eu sei o que é importante. Eu sei qual opinião eu preciso ouvir de fato, eu preciso receber de fato. E aí é mais um ponto do que a gente precisa aprender com Jesus, né? A silenciar umas vozes e deixar que outras falem. Ou às vezes silenciar todas as vozes, né? Dependendo daquilo que você está gerando em Deus, dependendo daquilo que é um propósito que Deus plantou em você, às vezes você vai precisar ficar isolado e às vezes você vai precisar ficar com gente, né? Voltando para aquele ponto que você falou da amizade, né, do como é importante você estar com pessoas que caminham na mesma visão que você. A Bíblia diz que Isabel, que era a parenta de Maria, né, que gerou Jesus, Isabel, ela engravida antes de Maria. Um anjo aparece para Zacarias e fala, sua mulher Isabel, que já é velha, vai ter um filho. E ela tem um filho. E ela concebe, né? E a Bíblia diz que durante 5 meses da gestação dela, ela fica sozinha. A Bíblia diz que ela se ocultou. Por quê? Porque era tempo de se ocultar. Era tempo de não ouvir o que muita gente ia falar. Ah, mas você é velha, cuidado, viu? Esse menino morrer aí, peraí. Não, então é tempo de me ocultar, deixa eu me ocultar. Mas também teve o tempo que ela precisava ouvir e se alinhar com pessoas que estavam gerando. Aí a Bíblia diz que Maria, no 6º mês da gestação de Isabel, Maria sobe até a casa de Isabel, sem ela saber que Maria estava gerando. Mas Maria chega lá e a Bíblia diz que quando Maria chega, ela é cheia do Espírito Santo e ela diz, a criança saltou no meu ventre, quando você chegou. Então, ela começou a gerar junto com quem estava gerando do mesmo propósito que ela. A gente ter essa percepção aí. Eu preciso caminhar com quem me ajuda a chegar no meu destino. Eu preciso aprender a ouvir a todos. A gente não subestima ninguém, ouço, mas absorvo aquilo que é bom. E a Bíblia diz isso também. Ó, como a Bíblia tem tudo. A Bíblia diz, observe a tudo e retenha só o que é bom. Então, é uma dica aí. Essa seleção do que é bom é muito mais com o que nosso espírito está forte para saber o que é bom e o que é ruim. O que vai te edificar.
né, é o que vai te fazer crescer. Um conselho que é bom pra você, talvez não seja bom pra mim. Uma palavra que seja boa pra você, talvez não seja o que eu preciso, sabe? Você discernir o que é bom. E tem coisas que não são boas universais, que pra todo mundo não é bom. Então, você tem as percepções sociais daquilo que você olha e diz, não, isso aqui não é bom em lugar nenhum, pra quem anda, pra quem não. Isso não é bom. Você tem a percepção espiritual daquilo que vai ser bom pra você e daquilo que não vai ser bom pra você, né? E daquilo que tem coisas que Deus ele vai não cobrar. Vou usar essa palavra também. Deus ele vai cobrar de uns e não vai cobrar de outros, né? Tem coisas que alguém vai fazer e que tá tudo bem, e tem coisas que alguém não vai fazer. E aí você tem dentro da igreja várias discussões. Pode tatuagem ou não pode? Pode beber ou não pode? Beber vinho ou não pode? E tudo parte disso, né? Você tem coisas bíblicas escritas, tem a questão do tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas tem essa percepção do que é bom pra mim e não, do que Deus vai me ministrar ou não, né? Do que Deus vai me direcionar. Perfeito, excelente bate-papo, excelente conversa. Espero que ajude muita gente, chegue essa informação para muitas pessoas. Sim. Muitas coisas eu já começo a identificar aqui em mim, até no cuidado com outra pessoa, até no eu passar para alguns alunos uma forma melhor de eu passar as coisas. Vai ser mudada. Muito interessante. Vou continuar lendo a Bíblia. Continue. Continue. Porque eu vi muitas informações interessantes, muitas informações pertinentes. Excelente, excelente. Agora, Gabi, alguma coisa que eu não lhe perguntei? Não, acho que a gente foi bem abrangente. Uma conversa boa. Bom, excelente. Então, quero lhe agradecer por ter aceitado o convite. Quero lhe agradecer por ter trazer essa energia. Eu já tinha visto nas lives, no Instagram, e que o público vai se conectar também. Agora, deixa a mensagem para o povo, para a galera, para a turma, e também como a pessoa pode lhe encontrar, chegar até você, conhecer um pouco mais de você, tanto no seu trabalho corretora ou na igreja. Pode ficar à vontade aí. Pronto. Eu que agradeço de estar aqui primeiramente, né? É uma oportunidade rica mesmo. Falar de coisas da atualidade, de coisas que são importantes, são relevantes para o nosso tempo hoje. Quero deixar um recado para todos aqueles que me ouvem, né? Como de um pouco de tudo que a gente falou aqui, eu te digo que o conhecimento da palavra é importante. Leia a Bíblia, ela vai ser o seu manual, ela vai ser o seu guia, ela vai ser a sua bússola. Todas as vezes que você precisar de um norte, de uma direção, você pode ter certeza que a resposta está em Deus, porque Ele conhece todos os caminhos e Ele sabe onde cada caminho leva. E na minha rede social, eu tô lá, é Gabriele Araújo OFC. E aí você pode me encontrar lá, conversar, bater um papo, pedir um conselho, uma direção. Tô disponível para a gente falar e aprender um com o outro. Muito obrigado. Vocês agora enviem essa live, essa podcast, onde você estiver assistindo, escutando, envia para muitas pessoas, para todo mundo chegar a escutar esse podcast, para conectar mais pessoas, ajudar mais pessoas. E aproveita, curta, salve, comente, fica à vontade. Muito obrigado e até mais.